Eu chamei o Calil porque o Calil e o Willy, eles são da missão Portas Abertas. Eu não vou falar muito, o Willy vai falar sobre isso, mas o Calil é um irmão amado da nossa igreja, líder de célula, né, um irmão abençoado, e ele trabalha dentro da missão Portas Abertas. Pouca gente sabe disso, mas o Calil, ele trabalha integralmente ali, não é? Você vai conhecer um pouco dessa missão, e o Calil, aqui dentro da igreja, é o nosso elo de ligação com a missão Portas Abertas. Há muito tempo, nós já sonhávamos, né, Calil, em trazer alguém aqui da missão Portas Abertas, e Deus sabe tudo, né? Deus preparou o melhor momento. Cremos que essa é uma noite realmente para a gente ser edificado. Ele fique bem-vindo, seja bem-vindo, fique à vontade, né? É uma honra para a gente receber a missão Portas Abertas aqui, e aí você apresenta o irmão Timothy. Aplauda ao Senhor, irmãos. Obrigado, Pereira. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa noite maravilhosa que a gente tem a oportunidade de celebrar o nome do Senhor. Esse dia maravilhoso que a gente tem a oportunidade também de celebrar o Dia das Mães. E essa é uma noite muito especial. Especial porque Jesus se encontra aqui conosco. Especial porque nós temos a oportunidade de celebrar o seu santo nome. Quando a gente fala sobre igreja perseguida, a gente está falando do corpo de Cristo. Eu não quero que você imagine igreja perseguida algo tão distante da gente, porque fazemos parte do mesmo corpo. Há uma só igreja, há um só corpo, há um só Jesus, há um só Salvador, há um só cabeça, e nós fazemos parte desse mesmo corpo. Então, quando falar sobre igreja perseguida, eu gostaria que você se sentisse parte. Sentisse parte porque Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, 26, se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Então nós fazemos parte desse corpo. Eu quero ler um texto bíblico com você, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Quero ler rapidamente esse texto. Na sequência eu vou usar a apresentação que já está também aí pronta para ilustrar um pouco sobre o nosso trabalho. Atos capítulo 12, versículo 1. Atos 12, versículo 1. Diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Eu quero destacar 2 coisas aqui importantes sobre esse texto, para que a gente possa refletir ao longo desse tempo. O texto nos diz que havia uma perseguição, porque Herodes mandou prender, maltratar, e isso já vinha acontecendo há algum tempo. E a gente vê que Pedro foi preso, mas a igreja estava orando por ele. E aqui a gente vê a resposta que nós devemos ter diante da perseguição. Qual é? Oração. Essa é uma resposta bíblica e é uma resposta que os nossos irmãos nos pedem hoje. Quando a gente visita cristãos perseguidos ao redor do mundo, a maior necessidade deles, a maior forma de ajudarmos é por meio das nossas orações. Eu quero que você guarde isso no seu coração. É bíblico. E se a gente visita e pergunta, o que eu posso fazer por você? A primeira resposta deles, na maioria das vezes, é: ore por nós, para que eles possam permanecer firmes, para que eles possam ser encorajados diante da dificuldade. Só que o texto aqui nos diz que Pedro foi preso no primeiro momento. Depois, se a gente ler o restante do texto, o anjo apareceu, né, tocou ali na costela de Pedro, ele desperta, abre as portas e Pedro sai. E a igreja estava orando, ele vai até aquela casa. Só que o texto nos diz que Tiago foi morto. Será que a igreja também não orava por Tiago? Tiago tinha amigos, Tiago tinha família. A igreja também orava por Tiago.
E aqui a gente vê duas realidades de uma mesma circunstância, de um mesmo Deus, da mesma igreja, diante da perseguição. Em um momento, Deus ouve as orações e atende da forma que a igreja pede. A igreja estava orando por Tiago, com certeza. Isso nos faz entender que Deus ele sempre vai ouvir as nossas orações, mas nem sempre Ele atende da forma que a gente gostaria. E tenho certeza que você tem experiência com isso. Talvez esteja passando por algo nesse momento, talvez já tenha passado, se não, com certeza vai passar. Mas a grande questão é o mesmo Deus. Deus não muda. Deus ele continua cuidando da sua igreja. E o que é mais importante diante dessa situação não é necessariamente a nossa oração ser atendida, mas a gente ter alguém em quem a gente pode confiar. Um Deus que estará conosco em todas as situações, em todas as circunstâncias. A gente vê a história de Estevão que foi apedrejado, foi perseguido, Deus estava com ele. A gente vê Saulo perseguindo a igreja de Jesus Cristo, Deus estava com aqueles irmãos. E eu quero te fazer lembrar, embora você já saiba, que independente da situação que você esteja passando, Deus está com você. Ele atendendo os seus pedidos, as suas orações ou não. O que importa para nós é estarmos satisfeitos no Senhor. Como a canção que a gente cantou, eu até anotei aqui, és fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus, nos tempos maus e nos tempos bons. A nossa razão, a nossa existência é exatamente para cantar, para louvar o nome do Senhor. E quando a gente fala sobre igreja perseguida, a gente está falando de um povo que vive isso diariamente, constantemente. Atualmente, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos ao redor do mundo por causa da fé. Fé que nós temos a oportunidade de desfrutar, a mesma fé que nós possuímos, mas eles não possuem a mesma liberdade que nós. São parte da mesma família. No próximo slide, eu gostaria de mostrar um mapa para vocês, e esse mapa relaciona os 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Todos esses países que você pode conferir são países com um nível de perseguição religiosa. Em alguns países você é proibido de ser cristão. Em outros países você não pode ter Bíblias. Em países como a Colômbia, que existe uma liberdade, o governo ele não proíbe a religião ali, mas você pode ver que a Colômbia está aqui. Se você visita regiões distantes das grandes cidades, você vai ver a presença de grupos armados como as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que perseguem cristãos, de uma maneira muito simples. Se você vive numa região controlada por esses grupos e começa a pregar a palavra de Deus, possivelmente você vai ser ameaçado para que você não pregue mais. E se você continua pregando, você pode ser morto. Primeira vez que eu estive na Colômbia, encontrei cerca de 60 viúvas, todas elas, seus maridos foram mortos, simplesmente porque pregaram a palavra de Deus. A gente tem um abrigo ali na Colômbia que cuida de crianças que também são vítimas dessa perseguição, que tiveram seus pais mortos. Talvez você se pergunte, mas por que eles não vão para outro lugar? Em Bogotá, por exemplo, que é a capital, tem igrejas para capacidade de 20 mil pessoas. E eles nos dizem o seguinte, se nós sairmos daqui, quem vai pregar no nosso lugar? Quem vai ser sal e luz para esse povo aqui? E hoje, graças a Deus, a gente pode ver grandes histórias de pessoas conhecendo a Cristo, porque essas pessoas sacrificam e dedicam sua vida ao Senhor. E você pode encontrar, pode passar o próximo mapa, nesse próximo mapa um complemento, porque a perseguição ela não está somente em 50 países, há mais de 70 países hoje com alto nível de perseguição religiosa. O país mais populoso do mundo hoje, China, você pode visitar a China, você pode conhecer igrejas naquele país, só que é preciso que você saiba que essas igrejas pertencem ao Estado. Igreja das 3 autonomias. É uma igreja do governo. E muitos cristãos começaram a sair dessas igrejas e se reunir em casa. Aqui vocês talvez tenham um grupo, célula, tem? Imagina que essas células são proibidas ali na China. Imagina o Calil ali que é líder de célula. Sabe, você não pode se reunir na sua casa com 5, 10 pessoas. É proibido, é monitorado pelo governo. E hoje há muitos cristãos presos ali naquele país. O trabalho da missão Portas Abertas é fortalecer esses irmãos nas suas necessidades. É isso que fazemos.
E eu gostaria de te convidar para se envolver. Deixa eu falar rapidamente sobre como começou essa história. Pode passar o próximo slide, você vai ver um Fusquinha. Esse Fusca é praticamente o símbolo da missão Portas Abertas, porque em 1955, no período da União Soviética, da antiga União Soviética, aqueles países do leste europeu, eles não podiam, os cristãos não podiam ter acesso a Bíblias. As Bíblias eram confiscadas, eram queimadas, eram proibidas. E um jovem chamado irmão André, ele é holandês, faleceu no ano passado. Ele entendia que todo cristão deveria ter o direito de ter acesso à Bíblia, e ele simplesmente colocava no capô do seu Fusca, enchia de Bíblias, não cabia tantas Bíblias, mas talvez umas 100 Bíblias ali, e viajava para esses países. Porém tinha um problema, a Bíblia era um material ilegal, e em todas as fronteiras dos países do leste europeu precisava passar por uma revista. E os guardas iriam revistar carro por carro. Faziam isso, não era o único. E o irmão André decidiu confiar no Senhor. Colocava as Bíblias dentro do Fusca. Viajava, chegava na fronteira, os guardas paravam. Sabe aquele momento que você para na Blitz, você está com o documento atualizado, IPVA pago, está tudo pago, mas você fica nervoso. A gente não sabe por quê. O policial está lá, você esquece onde é que está a habilitação. E aí você pega e entrega. Agora imagina você com um material proibido. O irmão André vivia exatamente assim, mas ele entendia que todo cristão deveria ter acesso à palavra de Deus, e os guardas paravam, às vezes ficava um guarda na frente, enquanto os outros revistavam, olhando nos olhos dele para ver se ele não demonstrava nervosismo, e os guardas começavam a revistar, abriam o capô do Fusca, mexiam ali dentro, fechavam, não enxergavam nada, e mandavam ele seguir viagem, para a glória de Deus. E o irmão André continuamente fez isso. Outras pessoas começaram a fazer. Se você quer, e eu quero te encorajar a conhecer um pouco mais da história desse homem, O Contrabandista de Deus, é o livro que ele escreveu contando como ele acessava esses países e contando os detalhes dessa grande aventura. Então, eu gostaria de te encorajar a conhecer mais. Esse livro está disponível, assim como tantos outros ali. A Portas Abertas, ela começou dessa forma. E hoje, mais de 60 anos depois, continua fortalecendo os cristãos perseguidos em suas necessidades. Você vai ouvir um pouco sobre a Coreia do Norte. Eu quero te apresentar esses dois livros, Fuga da Coreia do Norte e A Fé Perigosa de Jó. São histórias de outras pessoas, mas aqui você vai descobrir um pouco mais sobre como é ser um cristão dentro da Coreia do Norte, o país mais hostil ao Evangelho. Naquela lista, pode voltar àquela primeira lista, por favor, no mapa, você vai ver que ele está no ranking. Essa lista ela é relacionada com o nível de perseguição religiosa. A Coreia do Norte hoje é o país número 1, nível de perseguição. São 8 horas da manhã na Coreia do Norte. E eu quero te fazer saber que muitos cristãos amanheceram hoje em um campo de trabalho forçado. Desde as 5 da manhã estão trabalhando, sem alimento, sem café da manhã, sem cuidado, muitas vezes longe da sua família, e vão trabalhar até as 10 da noite. Nos campos de trabalho forçados da Coreia do Norte, há mais de 50 mil cristãos presos hoje. E o que nós podemos fazer em favor deles? A oração é o bem maior que você pode fazer para esses irmãos. A Portas Abertas também quer te dar informações sobre como você pode orar. E se você recebeu esse folder, pega ele na sua mão, que eu quero concluir falando sobre ele. Alguém não recebeu? Pode levantar a mão, que o pessoal vai entregar. Aqui na frente tem 2 pessoas, tá? Ali no meio também tem mais 2. Aqui, se você conseguir, tem mais aqui também. Enquanto o pessoal distribui, se você conseguir manter sua mão erguida, eles vão chegar até você. Aqui no verso, pegue ele, você está com ele na mão? Aqui no verso, você tem as redes sociais da Portas Abertas, tem a história do Fusquinha, a imagem do Fusca do irmão André. Se você ainda não segue a missão nas redes sociais, você pode fazer isso hoje, tá? E dentro desse folder, aqui, você pode achar essa página aqui. Aqui é um formulário te convidando para receber mais informações sobre a igreja perseguida. E o convite é para que você preencha, entregue ali na saída, os obreiros estarão ali na saída, tá? Você pode entregar para eles. Ali tem algumas canetas, de repente se você não tem caneta, você pode pegar com a gente. E o que vai acontecer depois que você preencher? Você vai passar a receber informações por e-mail,
você vai receber uma revista de presente, gratuita, e daqui a alguns dias ela chegará na sua casa. Dentro dela vai ter algumas formas de envolvimento e uma opção também para que você possa continuar apoiando a Missão Portas Abertas e recebê-la aí continuamente. E qual que é o objetivo? Que você tenha as informações em mãos. Tá? A revista ela te proporciona conhecimento, e com esse conhecimento você vai poder orar de uma forma direcionada para as necessidades reais. E você também, se quiser, pode apoiar os projetos, porque são inúmeros deles. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ali no final a gente está com um estande com vários outros materiais. Tá? Diferente de muitos outros cristãos que a gente traz para o Brasil, quando a gente não pode tirar nenhuma foto, o Timothy a gente pode tirar foto, tá? Porque hoje ele tem cidadania britânica. Então é só para avisar, para você ficar tranquilo. Talvez você possa encontrar outros sermões dele também na internet. Deus abençoe Timothy. Quero chamar também o Felipe, que vai traduzi-lo, interpretá-lo nessa noite. Vamos recebê-lo com alegria no nosso coração, e que Deus possa falar fortemente ao seu coração nessa noite. Thank you. This is a great privilege to be here tonight. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês esta noite. It took a very, very long journey to get here from North Korea. Foi uma grande jornada a da Coreia do Norte até aqui. During my past few days in Brazil, many people have asked me my age. Durante os meus últimos dias aqui no Brasil, muitas pessoas têm perguntado a minha idade. Because they thought I was an old man having through many experiences. Porque eles pensaram que eu era um homem velho, porque eu passei por tantas experiências. Thankfully, I look like a young man still. Mas eu me sinto ainda como um homem jovem ainda. My story will start with this scripture, Matthew 19:26. A minha história ela começa com essa escritura, Mateus 19. With man, this is impossible. Para o homem é impossível. With God, all things are possible. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. In 2016, em 2016, I was given an invitation to a conference in Italy. Em 2016 eu recebi um convite para uma conferência na Itália. There were 33 parliamentary delegations attended from around the world. E havia uma delegação de 33 atendentes de todo ao redor do mundo. And I was given a task to give a talk on North Korea. E eu recebi a tarefa de falar sobre a Coreia do Norte. There was a war in Syria going on in 2016. E havia uma guerra na Síria ocorrendo em 2016. In 3 days, intense conference. Em 3 dias de conferência intensa, They could not squeeze my talk on North Korea. eu não pude dar a minha fala sobre a Coreia do Norte. The organizer said, "We are very sorry, Timothy. E o organizador me disse, eu sinto muito, Timothy. Would you just able to give your own introduction for 15 minutes after the last day meal?" Se você puder dar apenas uma introdução de 15 minutos após o almoço do último dia. Of course, it made me feel unhappy. É claro que isso me fez me sentir um pouco triste. But I told him, yes, I would do that. Mas eu disse, sim, eu farei isto. And I was praying to God that moment. Então eu comecei a orar a Deus naquele momento. God said to me, gave me that feeling, you have to speak. E o Senhor me deu aquele sentimento dentro de mim, você tem que dizer. After beautiful and delicious dinner, depois de um jantar muito gostoso, instead of 15 minutes, I spoke for 58 minutes. Ao invés de 15 minutos, eu acabei falando por 58 minutos. No one moved. Ninguém se moveu. And everyone stood. E todos entenderam. And they applauded. E eles aplaudiram. At that moment I said to God, God, that glory is to you. E naquele momento eu disse, Senhor, a glória pertence a Ti. Next day, early in the morning, e no dia seguinte, durante a manhã, Pope Francis had asked me and my group to come to the Vatican. O Papa Francisco, na manhã do dia seguinte, o Papa Francisco me pediu para ir ao Vaticano. And the Pope said, I would like to pray for you and your country. E o Papa me disse, eu gostaria de orar por você e por teu país. So it was my honor to meet with Pope Francis and visiting the Vatican. E para mim foi uma grande honra receber essa oração
a do Papa e ir ao Vaticano. That was in 2016. E isso ocorreu em 2016. But 17 years after, right now, Mas 7 anos depois, bem agora, persecution has gone worse. a perseguição na verdade ficou pior. And the figures has rapidly now going up. E os números ruins estão crescendo vertiginosamente. And my home country, North Korea, remains on top still. E o meu país, a Coreia do Norte, ainda permanece no topo da lista de países perseguidos. It seems far away country for you, I know. Para vocês, eu sei que parece um país muito distante, eu entendo. But it was not long ago, Brazil played against North Korea on World Cup stage in 2010. Sim, mas não foi há muito tempo atrás que o Brasil jogou com a Coreia do Norte em 2010, futebol. The North Korean national team O time da Coreia do Norte, on that group stage, naquele palco ali de jogo, they lost all 3 games, eles perderam os 3 jogos and some of them were sent to labor camp. e alguns deles foram enviados ao campo de trabalho forçado. So those who played against Brazilian footballers, E aqueles que jogaram contra os jogadores de futebol brasileiro, they are now in the labor camps. eles estão agora em campos de concentração de trabalho forçado. That is my home country, North Korea. Este é o meu país materno, Coreia do Norte. What is going on there? O que está acontecendo lá? It is a large prison country, É um grande país que na verdade é uma prisão. very dark. Muita escuridão. When you look at through Google satellite, Quando você olha pelo Google Maps no satélite, it is completely dark. é completamente escuro. The life exactly dark. A vida é escura naquele lugar. People cannot watch anything from outside. As pessoas não podem vir do exterior para lá. Cannot read any news from outside. Nenhuma interferência externa pode ir para aquele país. Complete information blockade. As informações são bloqueadas. Just December last year, when few teenagers watched South Korean drama, Quando foi agora, no mês de dezembro do ano passado, alguns estudantes estavam assistindo o drama norte-coreano. I noticed Adoramos. Brazilian people love Korean dramas. E eu sei que vocês brasileiros, vocês gostam desse dorama coreano. And these teenagers who watched the Squid Game, E esses jovens coreanos que assistiram o Squid Game, que é o nome do Round da série. 6, Round 6. in Brazilian language, Tá. Round 6 na língua brasileira. two of them were executed, 2 deles acabaram sendo executados. and one was sent to labor camp. E um foi enviado ao campo de trabalho forçado. You can't watch, you can't hear. Você não pode assistir, você não pode ouvir. That is in North Korea. Isso acontece na Coreia do Norte. Anyone who have privilege to wear jeans tonight A qualquer um de vocês que hoje tem o privilégio de usar jeans, in North Korea is completely banned wearing jeans. na Coreia do Norte é completamente banido você usar jeans. And you can have different hairstyles, E lá na Coreia do Norte você não pode ter diferentes estilos de cabelo, cortes de cabelo, shoes, diferentes tênis, different jacket, jaquetas diferentes, jumper. blusas diferentes, That choice, people in North Korea don't have it. porque as pessoas na Coreia do Norte elas não têm esse poder de escolha. Everyone has to have same hairstyle, shoes, clothes. Todas as pessoas lá têm que usar o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, o mesmo estilo. When you buy a TV, Quando você compra uma televisão, the government come and take all channels out. vem o governo e tira todos os canais. And they leave only one channel. E eles deixam apenas um único canal, That meant to be you watch the Kim family program for 24/7. para que você possa assistir o governo, o canal da família Kim 24 horas por dia, 7 dias por semana. And freedom of movement from here to São Paulo E essa capacidade que você tem de sair daqui para ir para São Paulo, por exemplo, in North Korea, you need to travel document
and permission from authorities. Na Coreia do Norte você precisa de autorização e permissão das autoridades governamentais. And people do not know what a passport is. E as pessoas não sabem nem sequer o que é um passaporte. Have ever imagined foreign holidays in their life. E elas nunca imaginaram ter isso na vida delas, elas não sabem o que é. What about worship, reading the Bible? E que tal, e se nós falarmos sobre adoração, ler a Bíblia? You can't have it. Você não pode ter isso lá. I didn't know what was Protestant, Catholic, Hindu, Muslim. Quando eu estava lá, eu não sabia o que era um protestante, um católico, um hindu, eu não sabia nem o que era isso. If your faith is discovered, you meant to go to end up in prison camp. Se a sua fé é descoberta, você vai acabar num campo de concentração. Every household have a Kim family picture frame on the wall. Todas as casas você tem uma foto da família Kim na parede. You have to bow to that Kim family picture frame from age 2. Então, a partir dos 2 anos de idade, você tem que ir diante dessa imagem e se dobrar, se ajoelhar. And outside, every village, town, and center, city, you have a Kim family statue. E nas cidades, nas vilas, nos bairros, você tem uma estátua da And família you have to Kim. bow to it. E você tem que se dobrar diante disso. Many of my English friends, Muitos dos meus amigos ingleses, they still ask me, do we really have that kind of state in the 21st century? eles me perguntam, ainda no século 21 a gente tem ainda esse tipo de coisa acontecendo, esse tipo de estado? Yes, we have it. Sim, nós temos. And that's the country I was born. E este é o país no qual eu nasci. I thought that was normal. Eu pensava que isso era normal. Last year, Ano passado, an English journalist asked me this question. veio um jornalista e me fez essa pergunta. What does life in the UK mean to you, Timothy? O que a vida na Inglaterra significa para você, Timóteo? Many words crossed my mind at that moment. E muitas palavras vieram à minha mente naquele momento. My answer was this. E a minha resposta foi esta. And over the past 13 years of my life in the UK, Nos últimos 13 anos da minha vida aqui no Reino Unido, it has helped me to discover who I am, me permitiu descobrir quem eu sou, na verdade. what I love and care about, O que eu amo e o que eu me importo, na verdade. and what I stand for, our freedom values, E agora eu defendo os nossos valores de liberdade. faith, expression, and speech. A capacidade de fé, expressão, de discurso. So I can speak freely today, even here, to testify how God has worked in my life. E eu posso estar aqui essa noite, inclusive, pregando para vocês o que Deus fez na minha vida. My parents escaped to China when I was 9. Meus pais escaparam para a China quando eu tinha 9 anos de idade. Both of them were high school teachers. Os dois deles eram professores do ensino médio. I was surrounded by by their students. E eu era cercado de todos esses estudantes. It was the best of my life Eles foram os melhores anos da minha vida. until when I came home, Até o momento que eu cheguei em casa they disappeared. e eles tinham desaparecido. They had to make that decision to escape to China. Eles fizeram essa decisão de escapar para a China, Otherwise, our family ended up in a prison camp. porque senão a nossa família estaria num campo de prisão. I still remember it. Yeah. Came home, E eu ainda me lembro desse dia eu voltando para casa. the complete frozen atmosphere. A atmosfera estava completamente congelada naquele dia. Realized my parents left, Quando eu percebi que os meus pais tinham and I partido. had that breakfast with them there. E eu tinha tido aquela memória de tomar café com eles de manhã. My upside down life had started from that moment. E aí a minha vida foi de cabeça para baixo a partir daquele momento. Then, when I started living on the street, E eu comecei então a morar na rua. I realized there were tragic things going on. Many kids were on the street that time. E eu percebi na verdade que haviam muitas coisas acontecendo, crianças morando na rua naquele tempo. Because millions of starvation was going on in North Korea in the 1990s. Porque milhões de pessoas estavam tendo inanição, passando fome nessa década de 1990. The primary responsibility of leadership Então, o objetivo número 1 da liderança, instead of they feed their own people, they closed the door and went into darkness and isolation. e ao invés de alimentar o próprio povo, eles fecharam suas portas e começaram a descer para o isolamento, para a escuridão. Hundreds of thousands of kids were on the street that time.
Centenas de milhares de crianças estavam na rua naquele tempo. I have seen under the bridge, E eu vi abaixo da ponte, at the train station, na estação de trem, in train containers, nos containers de trem, on the street, nas ruas, lived with all the homeless children morando com todas essas crianças sem casa. and watching some of them die. E eu vi muitos deles morrendo. I was hoping to live with my relative. E eu tinha esperança de viver com os meus parentes. I traveled 4 hours train to my uncle's house. E aí eu viajei por 4 horas de trem para casa do meu tio. When I went to my uncle's house, I saw sweet-corn bread and soup on the dining table. E aí quando eu cheguei na casa do meu tio, eu vi um pouquinho de sopa na mesa lá, só um I pouquinho. was so relieved because I was able to eat something that I was thinking. E aí eu fiquei aliviado porque eu falei, agora eu posso comer um pouquinho do que eu estava esperando. Both my uncle and auntie did not ask me if I had eaten anything. E aí o meu tio e a minha tia, eles não me perguntaram se eu tinha comido algo, That was bad Isso- for the situation in North Korea. porque havia uma situação muito ruim de comida na Coreia do Norte. I survived. Mas eu sobrevivi. However, Porém, I realized that there was no more opportunity for me. mas eu percebi que não havia mais oportunidade para mim ali. After my father escaped, it was left with the son of a betrayer tag. Então, o meu pai, quando ele escapou, ele me deixou com essa tag, né, essa demarcação de filho de um traidor. When you have that tag, you are belonging to enemy class. E aí, quando você tem essa tag, você acaba indo para a classe dos inimigos. And 30% of the North Korean population belong to the enemy class. 30% dos habitantes da Coreia do Norte, eles pertencem a essa categoria de pessoas, filhos de traidores. You ou get traidores. discriminated against everything. Você acaba sendo discriminado por tudo, em todas as áreas. Jobs, food, Comida, trabalho, healthcare, cuidado de saúde and opportunities. e as oportunidades. That's how they run total population of 25 million with a classification system. E é assim que eles classificam a população deles de 25 milhões de pessoas. That is communist, socialist state of North Korea. Esse é o Estado comunista e socialista da Coreia do Norte. I could not attend school. Eu não podia atender a escola. Often watched other kids attending school in tears. E eu via as outras crianças atendendo a escola e isso me fazia chorar. Had no pen, no paper. Eu não tinha jornal, não tinha papel. I practiced the Korean language on the floor. I practiced the Korean language on the floor myself. Como ele não tinha papel, ele começou a praticar a língua escrevendo no chão. And since then I have one specific trauma, E desde então eu desenvolvi um trauma, an obsession to collect the pen. uma obsessão de pegar So I canetas. always carry the pen with me. Então eu sempre carrego uma caneta comigo, Because later this has empowered me to speak and to learn. porque isso me deu o poder de falar, de escrever, de aprender. I still thought that country was giving me an opportunity able to live as a normal life. Eu ainda pensei, este país pode me dar uma oportunidade de viver uma vida normal. I went to military office, I want to join the army. Eu falei, eu vou pro departamento militar para eu me juntar ao exército. It's a national compulsory service. Every man has to join for 10 years. E todo homem lá, por 10 anos, ele precisa se juntar ao exército, obrigatoriamente. And that was not for me. Mas isso não era para mim, They told me, your father betrayed the country. porque eles me disseram, pois o teu pai traiu a nação. You can't join the army. Você, infelizmente, não pode se juntar ao exército. Now I determined that I have to escape from this country. Então eu estava determinado, eu preciso escapar deste país. Because if I married, had children, Porque se eu me casasse, tivesse filhos, my children automatically receive that crime. os meus filhos automaticamente estariam condenados a este crime também. Born with crime. Eles estariam juntos com este crime. I escaped twice. E eu tentei escapar 2 vezes. I was imprisoned 4 times during that journey. E durante essa jornada eu acabei sendo preso por 4 vezes. 3 times in China, 3 vezes na China, 1 time in North Korea. 1 vez na Coreia do Norte. During my first escape, Durante a minha primeira tentativa de escape, first time I saw people wearing different jeans and clothes and hairstyles. foi a primeira vez que eu vi pessoas usando diferentes calças, diferentes penteados de cabelo.
And first time I met someone called missionary. E foi a primeira vez que eu encontrei pessoas chamadas missionários. I thought that missionary was a human trafficker. Antes eu pensava que missionários eram traficantes de seres humanos. He wanted to help me. Mas na verdade eles queriam me ajudar. When I went his house, Quando eu fui para a casa de um deles, first thing I saw a Bible, cross necklace, and few North Korean orphan children. e a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei na casa deles foi uma Bíblia e crianças órfãos do lado. I thought that Bible and cross necklace was a curse. Eu pensei que essa Bíblia e esse sinal da cruz fossem uma maldição, na verdade. And today that cross is in my heart. E hoje essa cruz está no meu coração. The missionary guy, he was wearing cross necklace, and every time he was bending, it was dangling like this. E este homem que ele tinha a cruz, o missionário, ele se abaixava assim, ele começava a fazer assim com o dedo. My eyes was keep following, watching it, because I thought even you touch it like this, my finger would rotten straight away. E aí ele ficava olhando isso e ele ficava pensando, eu tenho medo de encostar porque eu tenho medo que o meu dedo apodreça. It was very scary to me. Para mim isso era muito assustador. And those children I saw, I thought they were kidnapped by that missionary guy. E eu pensava que aquelas crianças que eu tinha visto, elas tinham sido sequestradas por esse missionário. It was from my brainwashed education in North Korea. Isso é parte da minha lavagem cerebral na Coreia do Norte. They told us missionaries used to come, kidnap the children, E porque eles dizem pra gente que os missionários vêm e eles sequestram as crianças and took children's organs and blood out. e as crianças elas são deixadas em sangue. They have many kind of vampire films, cartoons, E eles têm muito a cartoon, esses gibis de vampiro, drama, musical. drama, music. All this is anti-Christian propaganda. E tudo isso é uma grande propaganda anticristã. I escaped from the house Eu escapei da casa because I did not want to be kidnapped by missionary guy. porque eu não queria ser sequestrado por esses caras missionários, por esse And I missionário. arrested at the Mongolian border. E eu fui preso então na fronteira com a Mongólia, North Koreans don't have a passport. porque na Coreia do Norte nós não temos um passaporte. When they cross the border into another country, Quando você cruza a fronteira para um outro país, and every time when China see you, they arrest you and send it back to North Korea. e aí o governo da China te vê, ele te captura e te manda de volta para a Coreia do Norte. The problem is, if anyone you met with missionary guy, Porém, o problema é que se você se encontra com algum missionário, or you went to church in China, ou se você foi em alguma igreja na China, you end up in prison camp você acaba também num campo de concentração de prisão, or executed ou até mesmo executado, because they tell you are a spy. porque eles dizem que você é um espião. They cannot allow any single of good news to come to inside the dark North Korea. E aí, dentro dessas prisões, você não espera nenhuma notícia de boas novas. There are hundreds of thousands of prisoners at the moment. Tem centenas de milhares de de presos neste momento. When we sent back to North Korea, E quando nós somos enviados novamente à Coreia do Norte, the first question the police asked us, a primeira pergunta que a polícia nos perguntou foi: has anyone in this group por acaso algum de vocês deste grupo been to church esteve à igreja and prayed in China? ou orou na China? I did not expect those questions Eu não esperava esse tipo de pergunta, because you do not hear anything about religious education in North Korea. porque você não escuta de nenhuma outra religião na Coreia do Norte. And I never heard what Bible was. E eu nunca tinha nem ouvido falar o que era uma Bíblia. There were children in my group. Haviam crianças no meu grupo. The police asked them to open the palm. E aí a polícia disse a eles: abram a palma das suas mãos. And with the stick, they were checking every finger. E aí com um pedaço de pau eles começaram a ver cada um dos dedos. Because the children pray desperately like this. Porque as crianças elas oram desesperadamente encostando as pontas dos dedos. If you did that, you get thick layer on your fingerprint. Se você faz isso por muito tempo, você acaba tendo calos nas pontas dos dedos. And the police was discovering you've been to missionary's house. E aí a polícia acaba descobrindo que você esteve na casa de algum missionário. They meant to end up then taken to prison straight away. E aí eles pegam você e te mandam para a prisão diretamente.
Now I was in a North Korean prison cell. Agora eu estava numa prisão na Coreia do Norte. In a small prison cell in my room. E eu estava numa cela muito pequenininha. We had about 50 inmates. E aí haviam cinco presos dentro dessa cela. We did not have enough space to lie down. Nós não tínhamos sequer espaço suficiente para se deitar. We were sleeping, sitting upright against each other's, leaning on back. Nós dormíamos assentado com as costas encostando um no outro. Early in the morning, I felt my back was getting very heavier. E aí um dia durante a manhã eu senti como se as minhas costas estivessem muito pesadas. So I turned my head backwards, going to tell this guy, lean on me less. E aí eu virei pro cara que estava atrás de mim e eu ia falar para ele, se apoie menos em mim. His body fell. E aí quando eu virei assim, o corpo dele caiu. He died while he was leaning against my back. Ele morreu enquanto ele estava se apoiando nas minhas costas. And his back had blood streaming through his shirt. It came all the way on my back. E as costas dele tinha sangue correndo por debaixo da camiseta e esse sangue encostou nas minhas costas. I still have it. E eu ainda consigo sentir isso. I still feel it. That guy who died on my back. Eu ainda consigo sentir esse cara que morreu nas minhas costas. At nighttime, I could hear the screaming. E durante a noite eu ouvia os gritos. I'm begging for other inmates, survivor. E aí os presos lá gritando, aclamando por sobrevivência. It never runs away. E isso nunca sai da minha mente, never runs away. After a couple of weeks, E aí depois de algumas semanas, I couldn't walk. eu não podia andar, I couldn't stand. eu não podia ficar de pé, I couldn't sit. eu não podia sentar. They sent me to my grandparents' house. E aí eles me enviaram para a casa dos meus avós. I asked my grandmother, I have to escape again. Então eu disse à minha avó, eu preciso escapar novamente. Otherwise, I will be soon killed. Porque senão eu serei morto em breve. She helped me to cross the border into China a second time. Então ela me ajudou a cruzar a fronteira pela segunda vez. Now I was traumatized to go to Mongolian border. Então, dessa vez agora eu estava traumatizado a ir à fronteira com a Mongólia. I was hoping to meet with another missionary guy in China. Eu estava esperando encontrar um outro missionário lá na China. God did not provide me this time Mas o Senhor não providenciou dessa vez para mim um because I ran missionário. away from the first missionary guy. Porque eu corri da primeira vez do missionário que eu encontrara. I went to American school in Shanghai, Eu acabei chegando numa escola americana em Shanghai, na China. and we were 9 people with 8 North Korean women. E nós éramos 9 pessoas, 8 mulheres We da Coreia do Norte. crossed over the fence of American school. E nós cruzamos a cerca da escola americana. We asked the school, please help us to get out from China. Então nós pedimos a eles, nos ajudem, nós precisamos sair da Coreia do Norte, precisamos sair. School principal said, no, this is not a diplomatic center, public school. Unfortunately, we cannot help you. E então o diretor da escola disse, este não é um centro diplomático, nós infelizmente não podemos te ajudar. Soon, many Chinese police came inside the school Então, em pouco tempo veio os policiais, eles chegaram na escola. and dragged us out of the school all the way and put us into police van. E aí eles nos arrastaram da escola e nos colocaram na van da polícia. Meanwhile, many school students were watching us in tears. E durante isso, muitas crianças começaram a assistir a gente e elas começaram a chorar, as crianças, e nós também em lágrimas. Now, we were sent Shanghai International Prison. E agora nós somos enviados para a prisão internacional de Shanghai. That was my 4th imprisonment. E este era a minha quarta vez que eu estava indo para a prisão. I lost my hope Eu perdi as minhas esperanças, because China told me they would send me back to North Korea a second time, porque a China me disse que eu seria reenviado para a Coreia do Norte pela segunda vez. and I would be executed there. E eu seria executado lá. In my room, I had 7 inmates. E Seven. E na cela dele, ele tinha 7 pessoas, All from different nationalities. todos eles de nacionalidades diferentes. One of them was a South Korean gangster. E um deles era um gangster da Coreia do Sul. He looked very scary. E era muito assustador ele.
big muscles and tattoos. musculoso, tatuagem. And he came to ask me when I was crying every night in prison cell. E ele veio até mim porque ele me viu chorando todas as noites na prisão. Because I was waiting for my death penalty. I couldn't eat well, sleep well, keep crying that moment. Porque eu estava esperando para minha sentença de morte, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber, eu só conseguia pensar naquilo e chorar. Why are you crying? E ele me perguntou, por que você está chorando tanto? And one thing, we speak the same language between South and North. Porque nós da Coreia do Sul e do Norte, nós falamos a mesma língua. And I explained to him, I would send back to North Korea and I would be executed. E eu expliquei a ele, é porque eu vou ser enviado novamente para a Coreia do Norte e lá eu vou ser executado. This strange and creepy gangster, E esse gangster assustador aí, he was searching something from his belongings, e ele foi nos pertences dele e ele começou a procurar por alguma coisa. and he brought dark and small book. E ele voltou com um livro preto e pequenininho. And that was a Bible. E isso era uma Bíblia. I ran away from that book when I first saw it. A primeira vez que eu vi esse livrinho, eu corri disso. And he said, you have some time in prison, you could read the Bible. Mas ele disse, você tem um tempo na prisão, você pode ler a Bíblia. And I told him, I'm going to be killed, why should I read that book? E eu disse a ele, mas eu vou morrer, por que eu vou ler esse livro? Then he suggested me, you could also pray to God for my survival. E ele me sugeriu, ele falou, você poderia também orar a Deus pela sua sobrevivência. I told him, I don't know who God is. E eu disse, eu não sei quem Deus é. Yes, I didn't know who God was. Porque eu não sabia quem que Deus era. And I thought he was very crazy gangster I have ever seen in my life. E eu pensei, esse é o gangster mais doido que eu já vi na minha vida. I don't think anyone in this church or in this group has evangelized by a gangster. Eu não acredito que nenhum de vocês que estão aqui foi evangelizado por um gangster na sua vida. Probably only me. Provavelmente somente eu. But that moment I was thinking, well, instead of I am crying every night E nesse momento eu pensei, ao invés de eu ficar chorando todas as noites and thinking about go back to North Korea and kill it, e ficar pensando, eu vou voltar para a Coreia do Norte e ser morto, let me try to ask God deixa eu tentar pedir a Deus for my survival. pela minha sobrevivência. But I didn't know how to pray. Mas eu não sabia como orar. I asked the gangster, how do you pray? Então eu perguntei ao gangster, como que eu oro? Without any facial expression. Sem nenhuma expressão facial. He said that. Ele disse, You just say amen at the end of your wishes. ele disse, apenas diga amém ao fim de cada desejo que você fizer. The first sentence came to me was, A primeira sentença que veio à minha mente foi, God, I don't want to be killed, amen. Senhor, eu não quero morrer. Amém. And the second sentence was, I don't want to go back to North Korea, amen. A segunda sentença que veio, eu não quero voltar para a Coreia do Norte. Amém. I want to get out from this prison, amen. Eu quero sair dessa prisão. Amém. Every sentence I had very short, simple, and I added amen at the end of it. A cada frase que eu fazia muito simples, eu simplesmente falava amém. Because that's how this gangster told me to do. Porque foi como esse gangster me ensinou a fazer. And it became my hope, tiny, tiny hope. E isso se tornou a minha esperança, minha pequena esperança. I prayed so many times a day. E eu orava muitas vezes ao dia. Morning, lunchtime, afternoon, before go to bed. E eu orava de manhã, antes do almoço, de tarde, antes de ir para a cama. At one point I even felt I was in full of tears while I keep praying, amen, amen, amen. E no momento eu estava tão desesperado, mas eu continuava orando e eu comecei a falar amém, 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 amém. And I was thinking, okay, if I keep asking God and amen, then someone's name is God. He may be powerful to send me an helicopter to destroy the prison building and get me out. Então eu comecei a pensar, eu estou orando para alguém que é poderoso, ele poderia eventualmente mandar alguém com um helicóptero vir destruir essa prisão, colocar uma corda e me tirar dessa prisão. Because I watched it in James Bond films. Porque eu assisti no filme do James Bond.
In 5 weeks, keep praying, was nothing happening. Em 5 semanas de oração, nada estava acontecendo. I told the gangster, you lied me. God does not exist. E eu fui lá e falei pro gangster, você mentiu para mim, porque Deus não existe. He didn't say anything. E ele não me respondeu nada. And I was desperate, and time was ticking to go back to North Korea. E eu estava ficando desesperado, porque o tempo estava passando e eu seria reenviado para a Coreia do Norte. And I didn't want to be killed. E eu não queria ser morto, Because I saw a different world outside North Korea first time. porque pela primeira vez eu vi um mundo diferente da Coreia do Norte, pela primeira vez na minha vida eu vi The esse mundo. things I had never seen back home in North Korea, I saw outside North Korea. As coisas que eu nunca tinha visto na Coreia do Norte, eu vi quando eu estive fora. So I was determined Então eu estava determinado to ask this question. para fazer essa pergunta. God, if you really exist in this world, Senhor, se você de fato existe neste mundo, you give me my freedom, você me dê minha liberdade. then in return, E em retorno, I will devote whole my life to you. eu devotarei toda a minha vida a ti. But if I was sent back to North Korea Mas se eu fosse reenviado para a Coreia do Norte and I was killed, e eu fosse morto, I told him I was going to deny his existence. e eu disse a Deus, eu vou negar a sua existência. An English pastor who gave my English name Timothy, Então, um pastor inglês que me deu o meu nome de Timóteo, he Timothy, told me this. ele me disse isso. Timothy, you made very dangerous prayers that time. Timothy, você fez orações muito perigosas naquele tempo. Probably that was why I am here today. Provavelmente é por isso que você está aqui hoje. I prayed with exactly same words until the last day when 2 men visited me in the prison. E eu orava com as mesmas palavras até que no dia final 2 homens vieram até mim na prisão. I thought they were from North Korean embassy Eu pensei que eles fossem da embaixada da Coreia do Norte. and thinking about I was going to be killed. E eu estava pensando, agora que eu vou ser morto. But when I went outside of the prison, Mas quando eu acabei saindo da prisão, 2 men were smiling from far distance. 2 homens estavam sorrindo de uma distância longe. One guy was a South Korean diplomat, Um deles era and the other one was a Westerner. um diplomata da Coreia do Sul e o outro era de algum outro país do Ocidente. They told me, "You're very lucky. E eles me disseram, você é muito sortudo, The Chinese government made very unusual decision porque o governo da China tomou uma decisão muito incomum to deport you and your group to the Philippines instead of North Korea." para deportar o grupo de vocês para as Filipinas ao invés da Coreia do Norte. I said, "Thank God." E eu disse, obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. There was a behind the story. Havia uma história por trás disso. 13-year-old girl from Shanghai American School Havia uma garota de 13 anos nessa escola americana que eu who mencionei, watched us arrested. que ela assistiu à nossa prisão. She wrote an email to a journalist. E ela escreveu um e-mail aos jornalistas. We traumatized watching they were arresting by Chinese police. Nós estamos traumatizados em ver como a polícia veio e prendeu esses fugitivos. We are young and powerless students. Nós somos estudantes sem poder algum, jovens. We can't do anything. Nós não podemos fazer nada. But would you please do something for them? Mas, por favor, vocês podem fazer alguma coisa por eles? And this journalist asked the BBC, Washington Post, and CNN. E essa jornalista, ela foi lá e fez o pedido à BBC, à CNN, Washington Post, And other media e toda a mídia to pressure on the Chinese government para pressionar o governo chinês to not send them back to North Korea para não os enviá-los à Coreia do Norte, because they would be killed. porque eles seriam mortos. And those Christian human rights groups who watched this news, they protested in front of many Chinese embassies. Então, os cristãos e as pessoas dos direitos humanos, eles começaram a protestar diante das embaixadas chinesas, várias. When China made that decision, it was not with happiness they made it, but they made it with reluctantly. Então, quando o governo da China eles tomaram essa decisão, eles não tomaram de vontade própria, eles tomaram relutantemente, porque eles foram forçados. When I was hoping God would send a small helicopter to me, E então, enquanto eu estava esperando que Deus enviasse algum helicóptero para me salvar,
God had organized whole international campaign. Deus estava, na verdade, trabalhando uma campanha internacional, uma grande campanha internacional. God works in a mysterious way, O Senhor trabalha de uma numa maneira misteriosa an unexpected way. e numa maneira inesperada. And even the gangster approached me with the Bible, E até mesmo esse gangster que me trouxe uma Bíblia, or whole international campaign organized and get me out from that prison officially. ou até mesmo essa campanha internacional para me tirar da prisão oficialmente, We were the last group. nós fomos o último grupo. Now North Korean people cannot escape. Hoje em dia, essas pessoas da Coreia do Norte, elas não podem escapar. In the past 20 years, Nos últimos 20 anos, over 1 million people tried to escape. há mais de 1 milhão de pessoas tentaram escapar. Only 35,000 managed to get out. E somente 35 mil acabaram saindo. All of them arrested, sent back to prison. Todo o resto acabaram sendo presos e reenviados para a prisão. And many brothers and sisters E muitos irmãos e in the irmãos, darkness prisons, they hold faith, nessas prisões escuras, eles se agarram à fé. but they know their body cannot be destroyed. Porque eles Their sabem, faith cannot be destroyed. que a fé deles não pode ser destruída. They live by faith. Eles vivem pela fé. We were sent to Nós somos the enviados. Philippines with a diplomatic passport. Nós somos enviados a Filipinas com esse passaporte diplomático. And the second flight was waiting for us, was the first class. E este voo que estava esperando, o segundo voo foi de primeira classe. It was not a possible story. E não era uma história possível. Someone had never seen a passport, Alguém que nunca tinha visto sequer um passaporte. and even God had organized the first class flight. E Deus acabou organizando um voo de primeira classe. And I was able to go to England in 2008, E eu acabei chegando na Inglaterra em 2008. where I was able to study ABCD English E lá eu comecei a estudar inglês. and went to schools Eu fui para escolas. and went to 2 universities, Eu fui para 2 universidades. and both of them I studied in politics. E nas duas eu estudei política. And after my master's, I was given an opportunity to work in the British Parliament. E depois do meu mestrado eu acabei recebendo a oportunidade de trabalhar no Parlamento Britânico. And now I am speaking on behalf of my brothers and sisters. E hoje eu tenho a oportunidade de falar pelos meus irmãos e irmãs. But this persecution Mas essa perseguição is not only happening in North Korea. não está ocorrendo apenas na Coreia do Norte. We saw that 360 million. Nós vemos que 360 milhões, That's 1 in every 7 persons being persecuted simply for their faith. uma em cada 7 pessoas sendo perseguidas somente por conta da sua fé. I've been to most part of European countries. Eu estive na maior parte dos países da Europa. I testified in front of politicians, students, church, universities. Eu testemunhei diante de políticos, de universidades, de igrejas, And I tell them this: e eu digo a eles isso: you are sleeping. vocês estão dormindo. We are sleeping. Nós estamos dormindo. We allowed this persecution happen today. Nós permitimos que essa perseguição ocorra hoje. We closed our left eye. Nós fechamos o nosso olho esquerdo. We are almost closing our right side eye. Nós estamos quase fechando o nosso olho The direito. darkness is gonna come on your doorstep, even in this church. E a perseguição ela vai bater na porta da tua casa, até mesmo desta igreja. Venezuela, Venezuela, Colombia, Colômbia, Cuba, Cuba, Nicaragua, Nicarágua, or something even happening in Brazil, maybe. ou talvez alguma coisa acontecendo até mesmo no Brasil. Persecution is past, present, and future tense. Perseguição é uma palavra que se aplica ao passado, ao presente e ao futuro. And any young people in this room tonight, go and ask your grandparents, your country was going through persecution in the past. A qualquer um dos jovens aqui pode chegar aos seus avós e perguntar: a perseguição esteve neste país aqui no passado? And England was going through.
A Inglaterra passou por isso. and Western countries were going through. Os países do Ocidente passaram por isso. The present tense in A the forma- 60 countries now. A palavra perseguição no presente está ocorrendo nesses 60 países agora. And future tense, Mas a forma futura dessa palavra perseguição, you never know. você nunca sabe onde vai ser. Maybe the future tense, North Korea will stand alongside with persecuted brothers and sisters. Talvez a Coreia do Norte no futuro não vai fazer mais parte dessa lista de perseguidos. Whenever I think of this persecution, Sempre que eu penso sobre essa perseguição, I look at one guy. eu olho para um homem. His name is Jesus. O seu nome é Jesus. That beautiful name is up there. Esse nome bonito que está escrito ali. I'm sure you all have seen and read that story of Jesus, how he was terribly and painfully persecuted. Eu penso que todos vocês aqui sabem essa história terrível de como Jesus foi dolorosamente perseguido e executado. What did he say on the cross Mas o que ele disse na cruz, before he died? antes de morrer? Father, they don't know who they are persecuting. Pai, eles não sabem quem eles perseguem. Please forgive them. Por favor, os perdoe. Why do you persecute me and my people? That's what Jesus said. Por que vocês estão perseguindo eu e meu povo? Foi o que Jesus disse. North Korean regime, they think they are persecuting their own 25 million people. Esse regime da Coreia do Norte, eles pensam que eles estão perseguindo o próprio povo deles, esses 25 milhões. Or 100 million underground Christians in China. Tem milhões de cristãos secretos na Coreia do Norte. Or Iran. Ou no Burma. Irã, Burma. Sim. What is happening in Ukraine now? O que está acontecendo na Ucrânia agora? Somalia is something happening. A Somália está acontecendo algo também. I testified at the United Nations Human Rights Council about 5 weeks ago. Eu testifiquei diante do Conselho de Direitos Humanos há 5 semanas atrás. 67 countries were there, 5 ou 6 países estavam lá. and many of them were dictators. E muitos deles são de ditadores. They are persecuting their own people. Eles estão And people perseguindo, are fleeing their home country today. eles estão perseguindo o seu próprio povo e as pessoas estão fugindo do próprio país deles. Over 40,000 people per day. Mais de 40 mil pessoas por dia. And now there are over 100 million refugees. E hoje nós temos aproximadamente mais de 100 milhões de refugiados. Lots of hatred Muito ódio is going on around this world. está ocorrendo no mundo hoje. And division. E divisão. And that causes discrimination, E isso causa discriminação, persecution, perseguição, war, guerra, conflict. conflito. Do you remember this scripture? Você se lembra das escrituras? Luke 23:34. Lucas 23, 34. Sorry, John 8:7. Desculpe, João 8, 7. Jesus said that Jesus disse: without sin among you, sem o pecado no meio de vocês, let him first cast a stone at her. Let him first cast a stone at her. primeiramente tire uma pedra dela. João 8, 7. None of us, we are the right person who we can throw that stone at that person. Atire a primeira pedra que não pecou. Nenhum de nós pode pegar essa pedra, na verdade. Man, woman, elderly, young, color, nationalities. Homem, mulher, jovem, velho, qualquer país. This is a message of Jesus. É uma mensagem de Jesus. His humility, gentleness, Humildade, gentileza, kindness. amor. That's what he's telling us instead of discriminate one another. É o que ele está falando para a gente ao invés de discriminar uns aos outros. And this hatred E esse ódio
I had once in my heart Eu tive no meu coração no caused a passado lot of darkness e causou muita escuridão, because I was lost my faith in humanity when I was a young boy. porque quando eu era apenas um jovem menino, eu perdi a fé na humanidade. The most closest loved my parents left me. Quando eu era criança, os meus pais me abandonaram. Today is Mother's Day, isn't it? Hoje é o dia das mães, não é? And happy Mother's Day, all women A and feliz mothers dia in das this mães room. para todas vocês que estão aqui nessa igreja. When I think of my mother, Quando eu lembro da minha mãe, I have 3 pictures. eu tenho 3 imagens. First, when she gave me birth. A primeira, quando ela me deu a luz, nascimento. This is why I'm here today. É por isso que eu estou aqui hoje. Second picture, when she waved at me on a train. A segunda memória que eu tenho é ela dentro do trem me dando tchau. That was one of the last times I saw her. Foi uma das últimas vezes que eu a vi. The last picture E a was última 5 foto- years ago. E a última foto que eu tenho dela, a terceira, aconteceu 5 anos atrás. She rang me from a hospital in South Korea. Ela me ligou de um hospital na Coreia do Sul. I was on a public bus in Manchester. Eu estava dentro de um ônibus público em Manchester. She couldn't talk, Ela não podia falar. and her doctor asked me one question. Então o médico dela me fez uma pergunta. Your mother asking to forgive you. Sua mãe está te pedindo se você perdoa ela. And all of a sudden, my tears was streaming. E naquele momento as lágrimas começaram a descer. I was in a public bus, E eu estava no ônibus and I told her, e eu disse a ela: Mother, I have already forgiven you. Mãe, eu já te perdoei. And the doctor said, your mom is full of tears. E o doutor disse: a sua mãe está cheia de lágrimas agora. I explained to her, Eu expliquei a ela: your son is not doing and living well in England. o seu filho está vivendo bem aqui na Inglaterra. He studied, he went to universities, Ele- and he got a job in parliament now. Ele estudou, ele foi a universidades, ele está trabalhando no parlamento agora. And she lived 2 more weeks after that call. E depois dessa ligação ela viveu por mais 2 semanas. The doctor first said she's gonna die in a couple of hours. E o doutor inicialmente ele havia dito que ela morreria em algumas horas. She passed away on Easter Sunday in 2018. E ela acabou morrendo no domingo de Páscoa em 2018. I attended her funeral. Eu atendi ao funeral dela, fui até o We had funeral dela. Beautiful Christian funeral. Foi um funeral muito bonito cristão. She's now in heaven. E agora ela está lá no céu. That darkness until I made that decision to forgive my parents, E toda aquela escuridão, quando eu fiz a decisão de perdoar os meus pais, I could not see eu não podia mais ver. anything the beauty of God's creation. Eu não conseguia mais ver nenhuma das belezas da criação de Deus. Every human being in this church, outside we have the beauty of humanity. Todos os seres humanos aqui dessa igreja e fora, nós temos a beleza da humanidade. That is from God. E isso pertence a Deus. But when you have the darkness, hatred, Mas quando eles têm essa escuridão, esse ódio, you can't see this. você não é capaz de ver isso. Today I am praying for North Korean regime. Hoje eu estou orando pelo regime da Coreia do Norte. I ask God to stir in their heart, E eu pedi a Deus, Senhor, move no coração deles, to choose, para escolher, to realize what's the primary responsibility being in the leadership. para que eles entendam, eles tenham a compreensão qual que é o objetivo principal de uma liderança. Instead of $800 million investing into nuclear weapon, Ao invés de gastar 800 milhões de dólares em armas nucleares, while people are dying of starvation on the street. enquanto as pessoas estão morrendo de fome nas ruas. That leadership, I'm not only talking about in North Korea, Essa liderança, eu não estou falando somente da Coreia do Norte. even in Brazil, if you think that leadership doesn't take that responsibility to protect its own people, Até mesmo no Brasil e outros países, eles não tomam essa responsabilidade de proteger o seu próprio povo. the church, Christians must stand up A igreja, os cristãos precisam ficar de pé to speak up e falar, abrir as bocas against injustice, contra a injustiça, corruption, corrupção, persecution, perseguição, poverty. pobreza.
We are beautiful asset in God's kingdom, all of us. Nós somos um grande recurso, investimento no reino de Deus. And God loves you and loves me. E Deus ama você e ama a mim também. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I am deeply grateful to many Brazilian people during my time these past few days. eu estou muito feliz de ter encontrado muitos irmãs e irmãos brasileiros nos últimos dias. I have spoken to over millions of people. Eu falei para milhares de pessoas. The love of Brazilian brothers and sisters, O amor dos irmãos e das irmãs brasileiras, I am overwhelmed. eu estou impressionado. But we got task to do. Mas nós temos uma missão a cumprir. We will all go to heaven someday. Todos nós iremos ao céu um dia. No more persecution. Não mais No more perseguição, war. não mais No guerra, more hatred there. não mais ódio lá. But until then, Mas até lá, we have to stand alongside our brothers and sisters. nós temos que ficar do lado dos nossos irmãos e irmãs. This is God's message today for you. Essa é a mensagem de Deus para vocês essa noite. When one body hurts, Quando um irmão ouviu, and we all get hurt, quando um irmão é machucado, todos são machucados, feridos. but stand with an act of love. Mas ficar do lado dele é um ato de amor. That was Jesus gives a new commandment. Esse é o mandamento de Jesus. Love one another. Amem-se uns aos outros. I'll finish with E- someone's quote. E eu vou finalizar com uma frase. This is the guy who I really like, and he stood against the persecution 78 years ago. É de um homem que eu realmente gosto. Ele permaneceu durante a perseguição 78 anos atrás. And his name is Dietrich Bonhoeffer. E o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. He said that E ele disse: silence in the face of evil is itself evil. o silêncio diante do mal é o mal. God will not hold us guiltless. O Senhor não vai nos imputar esse pecado. Not to speak is to speak. Não falar já é falar. Not to act is to act. Não agir já é uma atitude. God bless you all. Thank you. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado. E vamos encerrar então com aquela surpresa, porque eu quero ouvir como é que é o Glória a Jesus em coreano. Porque o Timothy veio aqui e falou inglês, né? Mas nós queremos ouvir um pouco do idioma coreano, que é bem diferente. Nós sempre encerramos o nosso culto, Timothy, dando glória a Jesus. É um lema que nós temos aqui. Então hoje você vai dar o glória a Jesus em coreano. Antes de dar o glória a Jesus, nós contamos 1, 2, 3. Ok? Ele já fez isso em Jundiaí, então já vai ser uma... Está meio ensaiado já, queridos. Mas vai sair melhor hoje aqui ainda. Amém? Vamos lá? Tudo bem? Quem vai falar 1, 2, 3? Nós ou ele? Ele fala e nós acompanhamos. Só que o 1, 2, 3 que ele vai falar, como é que é, hein? Dá para ele falar em coreano, 1, 2, 3 para gente aprender? Vamos lá. I'll say 1, 2, 3 in Korean now, so we can learn it. 하나, 둘, 셋. 하나님께. 오케이, 하나님께 영광을. That's it. 하나, 둘, 셋. 하나님께 영광을. Repeat, please. Thank you. Obrigado. Vamos lá, esse foi só ensaio, pessoal. Nós vamos tentar fazer junto com ele, hein? I try to do.
Vamos lá então, Timothy? Ready? 하나, 하나, 둘, 둘, 셋. 셋. 하나님께 하나님께 영광을. 영광을. 아멘. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a semana dos irmãos. Deus abençoe.